E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você já acompanha, se você já me segue no Instagram, se você vê todos os vídeos aqui, seja muito bem-vindo de volta. Ou se por acaso você chegou aqui de paraquedas, você nunca me viu na vida e você não sabe como que você veio parar aqui, por alguma razão você veio, né? Afinal de contas, o universo sabe o que faz. Então, seja muito bem-vindo pela primeira vez. Meu nome é Catarina Bartz. E se você veio parar aqui de alguma forma, é porque você estava procurando sobre relacionamento, você estava procurando sobre conquista, sobre atração, sobre relações interpessoais, sobre comportamento humano. Então, se você também conhece alguém que passa por alguns problemas de insegurança, que passa por alguns problemas de relacionamento, seja no profissional, seja no afetivo, seja com amizade, envia esse vídeo ou esse canal para essa pessoa, porque aqui no começo de todos os vídeos eu sempre falo que nós queremos pessoas abundantes e não egoístas, ok? Então, quanto mais a gente ajuda as pessoas à nossa volta, mais isso volta pra gente. Então, vamos começar a criar esse exército, a criar esse movimento. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pro Instagram, vai aparecer em algum lugar nessa tela e aqui na descrição também é @CatBartz. Por quê, Kat? Porque aqui no YouTube a gente tem vídeo toda terça e toda quinta. Sim, antes era toda terça, agora é toda terça e quinta, pra eu não ficar tão em falta assim com vocês, tá? Mas em compensação, lá no meu Instagram, sempre eu apareço, todos os dias. Então rola live, rola caixinha de pergunta, um monte de coisa. Então se você quer se sentir um pouquinho mais próximo a mim e não quer me ver só terças e quintas na sua semana, corre lá. Tá bom? Então chega de enrolação, bora começar o vídeo de hoje. Na realidade é baseado numa pergunta que sempre, todos os dias aparece na minha caixinha de pergunta do Instagram ou nos comentários aqui do YouTube. E foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, que é o quê? Kati, por que no mundo que vivemos hoje as pessoas não querem mais ter relacionamentos sérios? Por que no mundo que vivemos hoje as pessoas não querem mais ter relacionamentos profundos? E aí existe aquela máxima, né, de que, nossa, hoje em dia todos os relacionamentos eles estão super rasos, hoje em dia as pessoas elas valorizam o desapego, hoje em dia as pessoas elas valorizam, enfim, tá meio que o oposto, né, digamos assim, elas não valorizam uma companhia, elas não querem uma pessoa para poder vivenciar ao lado delas. Por que que isso acontece, né? Então, se você tá passando por isso, seja porque você não quer ter um relacionamento, que também é super válido, dependendo do seu momento, ou seja porque você tá se envolvendo com uma pessoa que não quer ter esse relacionamento, quer entender o porquê disso está acontecendo, fica aqui nesse vídeo. Fechou? Então bora lá, por que hoje existe muito essa máxima de que as pessoas elas não querem se envolver, ou Kátia, eu tenho medo de me envolver, eu não quero me machucar de novo, enfim, existem diversas variáveis e eu vou trazer aqui pra vocês as principais, né, e analisando os casos das pessoas, ou até mesmo os meus casos pessoais, eu consigo trazer pra vocês o porquê disso tá acontecendo ou disso vir a acontecer com você no futuro, tá? Primeira coisa, e que não acontece restritamente aos relacionamentos sérios, mas na hora de você se envolver com qualquer pessoa, é que o ser humano ele tem medo de qualquer coisa que é negativo, certo? Então ele tem medo da negativa, ele tem medo de alguma coisa dar errado, ele tem medo dele investir o tempo dele naquilo, dele investir a energia dele naquilo, de investir dinheiro em alguma coisa e aquilo não retornar. Então assim, vocês podem ver que as pessoas elas têm medo da rejeição, elas têm medo às vezes de mulher ou têm medo de homem justamente por causa da rejeição, tem medo de você falar com outra pessoa, você tem medo da competição, às vezes você nem sabe se tem outras pessoas querendo a mesma pessoa que você, mas você tem medo de uma suposta competição. Então você sempre vai fazer uma suposição na sua cabeça que vai virar um monstro enorme pra você, e aí você vai ter um certo receio de encarar isso. Por quê? Porque no fundo, você tem medo da negativa. Então, o que eu vejo muito acontecendo é assim, Kati, não quero me envolver porque eu tenho medo de ir de cabeça e a pessoa me rejeitar. Eu tenho medo da pessoa me trocar por outra. Então, esse medo da negativa, ele sempre vai existir. Só que, por que ele existe, né? Nós, seres humanos, a gente tem uma mania insuportável, mas que é totalmente válida, de querer controlar tudo. Então a gente quer controlar não só o nosso comportamento, mas a gente quer controlar a situação que a gente se coloca, a gente quer controlar as outras pessoas que a gente se envolve, só que a gente esquece que a única coisa que a gente é capaz de controlar são os nossos atos. Os resultados dos nossos atos, a gente pode, no máximo, tentar estipular, tipo, se eu fizer tal coisa, talvez, muito provavelmente, a pessoa vai responder de tal forma, mas isso garante pra gente que ela vai ser assim?
Não. Então a gente tem que entender que entrar num relacionamento ou deixar de entrar num relacionamento sempre vai ter a ver com você correr riscos. Sempre, você tem que estar disposto a isso. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia não querem, porque não estão dispostas a isso. Outra coisa também, né, que também está ligada com isso do medo da negativa, é que hoje em dia as pessoas elas criam muitas expectativas nos outros. Então a gente esquece que, ao invés da gente criar expectativa na gente, então, por exemplo, nossa, Kátia, eu vou entrar no relacionamento, eu vou dar o meu melhor no relacionamento, eu vou me tornar muito foda, tanto pra mim quanto pra outra pessoa, tanto pro que a gente quer construir. E isso é a única coisa que eu sou responsável por. E a gente esquece disso, a gente começa a colocar a expectativa na outra pessoa. Então, Kátia, eu sei que é difícil você não colocar expectativas. As expectativas, elas são muito boas, porque tudo que deu certo no mundo hoje foi porque, de alguma forma, alguém teve expectativa de que aquilo fosse dar certo. Só que, por muitas das vezes, a gente fica colocando expectativa na outra pessoa. Quando ela não cumpre com isso, a gente acaba se frustrando. E aí, para evitar esse tipo de coisa, para evitar esse tipo de sentimento, a gente acaba por não se envolver ou por ter medo de se envolver novamente. E aí, o segundo ponto, terceiro ponto, nem lembro mais, é o quê? As pessoas elas não se envolvem, pasmem, porque elas têm medo de competição. Eu acho isso muito louco e, de certa forma, até engraçado, né? Porque tudo no mundo é competição. Tudo. E entenda a competição como você entender que vai ter pessoas querendo as mesmas coisas que você. Vai ter pessoas querendo as mesmas pessoas que você. Isso é um fato. Só que a competição não é pra ser uma comparação, entende? Então, por exemplo, não é pra você ficar se comparando com outra pessoa só porque ela quer a mesma coisa que você, ou a mesma pessoa que você, e ficar se comparando, tipo, nossa, será que eu sou melhor que essa pessoa? Será que eu sou pior do que essa pessoa? Porque você vai entrar num limbo do fracasso, certo? Mas entender que tudo é competição é entender que você ser pé no chão e olhar pra situação e falar assim, cara, ok, tem várias pessoas querendo a mesma pessoa que eu. Só que, o que eu posso fazer pra poder agregar pra vida dessa pessoa que outras pessoas não vão agregar? Qual que é o meu diferencial perante as outras pessoas? Porque às vezes a gente entra nessa noia de que, nossa, tudo é competição, então nem vale a pena, né? Hoje em dia eu vejo muito no Instagram o pessoal falando assim, Kati, a pessoa tem muita gente correndo atrás e ela é muito cobiçada e eu não sei o que. Se tem competição, pra mim não serve. Sabe, se tem competição pra você não serve, você nunca vai chegar em lugar nenhum, porque no teu profissional vai ter competição, na tua área afetiva vai ter competição, em qualquer lugar vai ter gente almejando o mesmo que você. Isso é completamente normal. Só que você não pode deixar de querer um relacionamento, ou você não pode deixar de se envolver com alguém simplesmente porque você não quer competir com outros fatores ou com outras pessoas. Tá? Então, hoje em dia, as pessoas elas não se envolvem também muito por causa dessa crença. Outro fator que faz as pessoas não se envolverem, porque de alguma forma, e olha que engraçado, né? Parece que é controverso, parece que, enfim, é uma coisa oposta à outra, mas vocês vão entender o porquê que não. Hoje em dia, as pessoas, elas correm muito atrás de relacionamento. Então, assim, elas colocam o relacionamento como meta e não como consequência. Então, por exemplo, quanto mais você coloca relacionamento como meta, então quanto mais você esquece de você, quanto mais você esquece do teu profissional, quanto mais você esquece, enfim, da tua vida, aí você tá lá solteiro, vivendo. Só que aí a sua única meta é ter um relacionamento. Mas esse relacionamento vai se afastar de você. Por quê? Uma pessoa, pra se relacionar com você, ela tem que o quê? Ela tem que te achar interessante. Ela tem que olhar pra você e falar assim, nossa, essa pessoa me inspira. Ela tem que ter admiração em você. Ela tem que ter um monte de coisa, certo? Tem que olhar pra você e falar, cara, eu quero essa pessoa do meu lado. Só que se você não investe na tua vida enquanto você tá solteiro, você jamais vai entrar num relacionamento. Então, às vezes, a impressão que a gente tem hoje também é que as pessoas não querem ter um relacionamento, que as pessoas estão fugindo de um relacionamento, quando na realidade uma das opções é que as pessoas elas estão tão correndo atrás de relacionamento e esquecendo delas mesmas, que isso cada vez mais vai afastando o relacionamento dessas pessoas, entende? E uma problemática um pouco maior, até um pouco não, bem maior, é que as pessoas elas idealizam muito os relacionamentos, né? Então, assim, eu tô muito cuidado falando disso, porque não é que você não pode idealizar um relacionamento, você tem que sim idealizar no sentido de que, cara, eu, Catarina, e todos meus alunos e alunas sabem disso, meus seguidores de Instagram também. Eu fiz há um tempo atrás uma lista e tal, de que uma pessoa tinha que ter pra entrar na minha vida, não só de relacionamento,
mas de tudo, sabe? Tipo, eu só aceito uma pessoa que tem esses princípios, esses valores, e essa lista virou um livro, inclusive. Se você quiser esse livro, o link vai estar aqui embaixo, tá? Porque você tem que sim tomar muito cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida, porque uma pessoa errada acaba com a tua vida, tá? Já era e te coloca pra trás, sei lá quantas vezes, e você trava. Só que isso não quer dizer que você não tenha que idealizar. Então, por exemplo, idealizar na realidade, vamos lá, entrar num flow aqui. Idealizar é quando parece que você coloca o ideal de pessoa perfeita, né? E essa é a problematização. Quando você for escolher uma pessoa para entrar na sua vida, você não pode escolher ela baseada nas futilidades do seu ser. Então, por exemplo, nossa, eu gosto de azul, a pessoa tem que gostar de azul. A minha comida preferida é japa, então a pessoa tem que gostar de japa, sabe? Não é isso. É sobre você saber os seus princípios, propósitos e valores e só aceitar pessoas que correspondem a isso. Porque, afinal de contas, os opostos não se atraem, né? A gente já sabe disso, já tá cansado de saber disso. Então, o ponto aqui é você saber muito bem o tipo de pessoa que vai te agregar na tua vida, mas você não idealizar relacionamentos, entendendo que vai ser sim perfeito, vai ter sim discussão, vai ter sim briga, vai ter um monte de coisa que vocês vão precisar dialogar para poder resolver. Só que muitas pessoas não querem passar por esse processo. Então, por não querer passar por esse processo de adaptação, muito principalmente no começo, as pessoas elas acabam deixando de lado os relacionamentos e preferindo viver relacionamentos rasos que no final das contas são mais fáceis, mas não tem nem um pouco de significado que um relacionamento profundo e sério vai ter na tua vida, certo? Então agora o que eu quero que você faça é, se esse vídeo fez sentido pra você, eu quero que você comente aqui embaixo pra mim. Além disso, eu falei diversas razões pelas quais as pessoas hoje não querem ter um relacionamento sério. Eu quero que você reassista esse vídeo quantas vezes for necessário e escreva aqui embaixo pra mim o porquê que você acha de tudo isso que eu falei, que você hoje, se for o seu caso, não se vê estando em relacionamento ou foge de relacionamentos, foge quando a coisa tá ficando mais séria. Por quê? Porque a primeira coisa pra gente mudar é a gente ter consciência. Então você precisa ter consciência do que te bloqueia, do que você acredita, da tua crença limitante, pra depois conseguir mudar isso. Fechou? Então, pra gente encerrar, um beijo, muito obrigada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e segue. Um beijo e até a próxima.